Queria chamar Alan Silva, garoto prodígio de Remígio. Tudo bom? Quem conhece Alan aqui? Levante a mão. Boa parte, né? Galera, beleza. Alan é filho dessa igreja, a partir de uma congregação que a gente tinha em Remígio, que agora é igreja, foi emancipada, mas há um bom tempo a família dele veio para João Pessoa, parte da família está aqui, e eu não sei onde ele está. Em tese, ele está na igreja presbiteriana do Bairro dos Estados, mas Alan, quando foi membro da PIBJA, junto com a galera, não somente da PIBJA, mas de algumas outras igrejas, eles começaram um movimento chamado Movimento Atitude, e ele vai compartilhar um pouco do que é o Movimento Atitude, vai passar um vídeo para a gente conhecer aquilo que está sendo feito na nossa cidade. A ideia nesse seminário é a gente ter alguns momentos de ouvir e compartilhar experiências exitosas que estão sendo realizadas em nosso meio, através de nós e também no nosso estado. Ok? Então, Alan, Deus te abençoe. Boa noite a todos. Bom, o Atitude é o nome do projeto que acontece há 9 anos no bairro São José. O bairro São José, ele tem uma fama que é um bairro bem ruim, né? Ele é um bairro que nasceu por invasão há mais de 80 anos, na verdade, e por invasão foi isso mesmo, e hoje vivem cerca de 20 mil famílias naquele trecho ali entre a Rui Carneiro e o Shopping Manaíra. Então, o bairro São José é um bairro que tem uma predominância de igrejas neopentecostais, tem boa parte dos moradores já foram de alguma igreja e se consideram desviados. E a gente está há 9 anos, desde o ano 2009, que a gente começou o projeto, em agosto de 2009, e a gente teve a vontade de iniciar um projeto que trabalhasse com discipulado. Quantos aqui puderam já, na sua caminhada cristã, discipular uma pessoa a longo prazo, com 1 ano, 2 anos ou 3 anos? Levanta sua mão. Um dos maiores privilégios da caminhada cristã é discipular pessoas. Não é uma missão do pastor da igreja apenas, não é uma missão da liderança e não é um departamento da igreja. Discipulado deveria ser a sua primeira função depois que você compreendesse o que é salvação e você fosse batizado nas águas. Então, essa vontade de querer discipular nos levou aí para São José. Eu morava perto na época também, e aí a gente começou a trabalhar com discipulado e vem trabalhando com discipulado. Hoje temos 30 crianças que fazem parte da Escola Bíblica Atitude. Essas 30 crianças estão com a gente praticamente desde o começo. A exemplo de Ana Carolina está com 12 anos. Ela entrou no projeto, estava com 6 anos mais ou menos, 7 anos. E aí eles estão com a gente todos os sábados. Qual é o nosso alvo? Discipular crianças em Cristo. Não tem como a gente fazer um projeto, querer pensar em um projeto discipulado, tentando fazer o impacto de 3 dias, o impacto de 2 dias, o impacto de 4 dias. Esses projetos são valiosos, porque nos geram despertamento missionário, nos ensina a lidar com o próximo na evangelização, com pessoas que eu não conheço, e também fortifica a igreja, fortifica a juventude naquilo que crê, porque você passa a pregar aquilo que crê. Mas a questão é e o depois? Boa parte das pessoas, dos cristãos que se desviam, que se afastam, não vou falar desviado, mas que se afastam porque não tem base do que crê. Ou seja, não tem acompanhamento, discipulado. Quando você vem na igreja e você vê uma pessoa nova, você se pergunta, será que aquela pessoa está sendo acompanhada? Ou simplesmente você vem, senta, recebe e vai para casa? Essa é outra pergunta que todo cristão deveria fazer. Sempre que chegar na igreja, que encontrar pessoas que estão se apaixonando pelo evangelho, se questionar,
talvez eu tenha que me aproximar dessa pessoa para acompanhar ela nos próximos 2 anos. Então, nesse processo de discipulado, foi muito difícil, porque nós não temos um hábito, nós, em geral, não temos um hábito de fazer projetos a longo prazo. Você pergunta, Alain, e como é que você está há 9 anos? Eu não sei. Claro que eu sei, mas eu particularmente fico também pensando, quantas vezes eu pensei em desistir? Muitas. Quantas vezes eu fiquei cansado de descer lá no bairro e chegar lá e às vezes não encontrar um resultado plausível? Muitas. Quantas vezes eu desci sozinho e ninguém mais queria ir? Várias vezes. Quantas vezes a gente teve que atrasar o aluguel porque não tinha recurso para pagar o aluguel da casa? Diversas vezes. Mas o que mantém? Deus. Deus é quem dá perseverança. E eu confio nele. E foi ele que motivou, e foi ele que nos impulsionou e nos fez perseverar nessa boa obra. Hoje, o Atitude, nós temos 14 professores na Escola Bíblica Atitude, que funciona ao sábado, certo? E a gente iniciou no mês de fevereiro, começo do mês de março, nós iniciamos o reforço escolar para 10 crianças. Nós conseguimos recursos para pagar para um professor, ele está lá nas terças e nas quintas, e ele aplica o reforço escolar em português, matemática e interpretação de texto, que é uma das maiores dificuldades dos nossos adolescentes. A gente tem adolescentes que já têm 15 anos, 16 anos, que também estão lá. No sábado a gente tem a turma dos conectados, que são só adolescentes, tem a turma dos descobridores, que são só juniores, e tem os kids, que são as crianças entre 4 e 7 anos. Qual é o nosso alvo agora? Chegamos a 9 anos aqui, né? Já conhecemos bem a comunidade. Nosso alvo agora é que, a partir de 2019, nós possamos iniciar o Colégio Atitude, lá no bairro São José. O Colégio Atitude vai ajudar no processo de discipulado e de evangelização da comunidade. A partir disso também, nós oramos para iniciar a igreja. Queremos plantar uma igreja bíblica e uma igreja séria. É muito difícil evangelizar pessoas que já foram evangelizadas. E essas pessoas foram evangelizadas por um evangelho deturpado. A maioria das pessoas já foram de alguma igreja, mas foram de igrejas neopentecostais, igrejas que pregam falso evangelho, igrejas que não vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Então é muito difícil você chegar para a pessoa e você falar de Jesus, porque ela já ouviu sobre Jesus. Agora você chegar para ela e falar, olha, o que você ouviu não é verdadeiro, não está na Bíblia, não é bíblico. E aí é bem mais forte. Estamos iniciando um grupo de estudos também com pessoas que já foram cristãos. Esse grupo de estudo bíblico tem como alvo justamente iniciar já uma pequena célula, um pequeno grupo, para que possa galgar, caminhar, para que em 2019 a gente possa dar os primeiros passos para uma igreja bíblica naquela comunidade. Bom, e falando sobre essa perseverança que Deus nos dá, o que mais ficou na minha cabeça e de experiência em João Pessoa, como centro urbano, a missão urbana em João Pessoa, todas as igrejas de João Pessoa, em sua maioria, não tem um trabalho fixo em comunidades, né? A gente sabe disso. Nós sempre temos trabalhos temporais. A gente tem trabalhos de um final de semana, trabalho de uma semana, de um dia. E aí até aí tudo bem. Como eu falei para vocês, é muito importante todos os trabalhos e ações e serviços que possam glorificar a Deus acima de tudo, mas também fazer com que o povo de Deus tenha experiência e prática. Mas quando eu tive a experiência de acompanhar crianças que eu conheci quando tinha 4 anos, hoje estão com 12, 13 anos, adolescentes que eram apenas, não sabiam nem que ia fazer vestibular, hoje já estão casados, já têm filhos, e você olha para eles e vê o quanto o evangelho transforma a vida de pessoas completamente. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa que você foi e voltou, não.
você glorifica a Deus porque você vê uma história. Você olha para o passado e você olha para o agora e vê a glória de Deus. A gente já parou para pensar que o nosso irmão do lado está crescendo em Cristo? Domingo após domingo? Que há pessoas aqui que estão sendo transformadas pelo Evangelho hoje. Porque nós nos alegramos muito na conversão de pessoas, não é? Nós batemos palmas, pulamos de alegria. Mas será que também a gente se alegra na santificação do outro? No crescimento, na regeneração do próximo? No São José, eu consigo ver isso mais claramente, porque é um grupo menor. Não é um grupo grande. Então dá para acompanhar mais de perto. Tanto os voluntários que vão, quanto as crianças que a gente acompanha, os adolescentes que a gente acompanha, os jovens que caminharam com a gente. Então, eu queria pedir que vocês orassem por nós. Orassem pela Atitude. Orassem pelos voluntários que estão lá com a gente. São cerca de 25 pessoas no total esse ano. A gente passou por uma crise grande no final do 2015 até 2017. Que a gente pensou em várias vezes fechar a porta. Mas Deus foi misericordioso e Deus sustentou. E você percebe claramente a mão